Oi, turma, bom dia, tudo bem? Alguns alunos vieram me perguntar como que fazia para responder às atividades do PET, né? Alguns já conseguiram resolver, outros ainda não. Então, eu preparei esse videozinho para tentar ajudá-los a responder cada uma das questões, tá bom? Então, eu vou passar cada uma das questões da primeira semana para a gente entender como é que faz. A semana passada, eu já gravei 2 aulas para vocês sobre a formação do território brasileiro, né? Então, se você não assistiu aquelas aulas, assista, porque aí você vai conseguir entender o que tem que fazer em cada atividade. Olha o primeiro exercício lá do seu PET de Geografia. Atividade 1. Observe os mapas sobre a formação do território brasileiro. São esses 3 mapas aqui, os mesmos que você tem aí na sua apostila, certo? Observou o que é que diz cada um desses mapas? Vamos responder às atividades. Então, letra A. Baseado nos mapas, analise a ocupação do território brasileiro, destacando as principais atividades em cada século. Bom, do século XVI até o século XIX, o território do Brasil foi se modificando, certo? Dá para ver isso pelo mapa. Ao longo de cada século, o Brasil tinha algum tipo de atividade econômica sendo explorada. Então, o que eu passei na aula para vocês? Entre o século XV e século XVI, a atividade desenvolvida era o pau-brasil, extração do pau-brasil. Depois, no início do século XVI, houve a produção da cana-de-açúcar e a criação de gado e também a produção de fumo. Lá, entre o século XVII e o século XVIII, a gente percebe uma ampliação da produção da cana-de-açúcar, a criação de gado ainda continua, a produção de fumo também continua, e começamos agora a explorar as drogas do sertão e extrair ouro e pedras preciosas, certo? Já no século XIX e no século XX, nós percebemos que a atividade que tinha no nosso país era a atividade cafeira e a industrialização, certo? Então, na letra A, você tem que dizer o que é que existia no Brasil de atividade econômica ao longo de cada século. Tudo bem? Certo? E aí vem para a letra B. Em quais séculos as capitanias ainda eram utilizadas como referência na organização do território brasileiro? Então, olha esses mapas, esses 3 mapas. Durante qual século ou quais séculos o Brasil tinha as capitanias hereditárias, que eram essas faixas de terra? Ó, pelos mapas dá para perceber que entre o século XV e século XVI, né? Da metade do século XVI para frente, gente, já não tem mais as capitanias hereditárias, não é? Então, em quais séculos as capitanias eram utilizadas como referência na organização do território no Brasil? Séculos XV e XVI. Perfeito? Vamos para a atividade 2. Na atividade 2, pede para a gente dizer algo relacionado à nossa colonização. Então, olha só o que diz o enunciado. Sabemos que a formação dos povos nativos no território brasileiro data de aproximadamente 8.000 anos e que somente há 514 anos o Brasil vivenciou a chegada de novas etnias vindas de outros continentes do mundo. Com base nisso, quais são os impactos para um determinado país que possui a sua população nativa há tanto tempo se deparar com uma nova e diferente etnia? Vamos traduzir o que a atividade 2 quer dizer? Está dizendo o seguinte, que aqui, aonde era o Brasil, já tinha pessoas habitando o nosso país há mais de 8.000 anos. E só com a chegada dos portugueses aqui é que esses povos que habitavam o Brasil tiveram contato com novos povos, que eram os europeus, certo? Então, quando houve a chegada dos europeus aqui no Brasil, o que a gente pode pensar? Quais que foram os impactos? O que aconteceu quando os indígenas se encontraram com esses europeus, com os portugueses? As consequências foram muitas, né? A gente pode pensar que muitos indígenas contraíram doenças que os europeus trouxeram, como, por exemplo, a gripe, que os indígenas nunca ficaram adoecidos, então não tinha anticorpos contra a gripe.
Muitos animais que os portugueses não conheciam passaram a conhecer aqui no Brasil. A mesma coisa, a gente pode pensar os indígenas. Aqui na América, aqui no Brasil, não existia cavalo. Então, o cavalo foi trazido para cá pelos europeus. Os europeus não sabiam da existência, por exemplo, do pimentão, do tomate, do milho, da batata, né? Que são produtos que o mundo inteiro consome. Aí, a gente pode pensar também que muitos dos indígenas, eles foram mortos e escravizados, tá? Então, cita aí no seu exercício pelo menos 3 consequências do contato entre os portugueses com os indígenas. Então, a gente pode pensar conhecimento de plantas e animais que eles não conheciam até então, contato com doenças, contato com povos com aparência, com cultura, com religião diferentes, técnicas de agricultura, de pecuária, de navegação diferentes. Tá? Então, coloca aí umas 3 consequências desse contato entre os indígenas brasileiros com os europeus que chegaram aqui no nosso país. Ok? Vamos para a atividade número 3. A atividade número 3 vai falar das atividades econômicas que ao longo do tempo foram se desenvolvendo no território brasileiro. Então diz o seguinte, né? Que aqui nós temos uma figura que representa as atividades que se desenvolveram no nosso país, certo? Então, por exemplo, quando a gente observa um mapa desse, o que significa essa mancha cheia de bolinhas? Significa aqui que acontecia o extrativismo vegetal amazônico, ou seja, aquelas drogas do sertão, que já está explicado no slide anterior, eram extraídas aqui. Bom, essas manchas pretas aqui, ó, são as áreas em que eram praticadas a pecuária. O que é pecuária? Criação de gado, de boi, de vaca, certo? O que significa extrativismo vegetal atlântico? Que era extraída, era retirada alguma vegetação aqui próximo ao Oceano Atlântico. Que vegetação que era essa? Ao Brasil, certo? O resto, tudo que é essa mancha branca aqui, eram as áreas que eram comunidades indígenas, onde os índios habitavam. E esse cinza mais escurinho eram locais onde eram extraídos o ouro e prata. E aqui nessas outras áreas aqui eram regiões onde eram cultivadas a cana para a produção de açúcar, ok? Interpretado esse mapa, vamos responder as atividades da questão 3. Então, letra A. Relacione as áreas da pecuária no final do século XVIII com os biomas existentes no Brasil. O que é bioma? Bioma é uma área onde tem um tipo de vegetação. Então, olha esse mapa aqui. Nós temos o bioma da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica, dos Pampas e o do Pantanal, certo? Então, por exemplo, pede para a gente falar onde tinha a pecuária. Então, ó, nessa região aqui da pecuária, que tipo de bioma que é? Então, bioma do Cerrado. Nesse local aqui, que tipo de bioma que é? Olha aqui do lado, Caatinga. Aqui também não tem? Aqui também é cerrado. Eu tenho gado sendo criado aqui, não tem? Então, eu tenho gado sendo criado na Mata Atlântica. Também tenho aqui, ó, gado sendo criado aqui. Se eu olhar nesse mapa de cá, também é criado mapa no Pampa. Essa pontinha aqui também era um local onde era criado gado. Nessa pontinha, que bioma que é? O Pantanal, certo? Então, você vai olhar esses 2 mapas e tentar dizer, a pecuária era praticada em quais biomas brasileiros? É só você olhar nesse mapa aqui, tá bom? Então, onde tiver essa manchinha mais escura, você vai ver aonde que bioma que é, certo? Vamos para a letra B. A expansão da atividade pecuária pelo território esteve vinculada também ao tropeirismo. Descreva o papel da atividade pecuária e do tropeirismo na constituição do território brasileiro. O que foi o tropeirismo? Foi um grupo de pessoas que acabavam saindo aqui do Rio Grande do Sul, levando gado e mantimentos para as pessoas que estavam aqui, ó, nas áreas onde é o nosso estado, Minas Gerais, extraindo ouro, prata e outros metais preciosos, certo? Então, o que foi o tropeirismo? O tropeirismo foi a ação dos tropeiros
em levar gado e mantimentos para as áreas onde se extraía ouro e prata, certo? E qual que é a relação da pecuária com isso? Que eles criavam gado nessa região para levar esse gado aos mineradores, ok? Então, pessoal, tendo essas explicações, todo mundo consegue fazer aí a sua correção da sua primeira semana dos PETs. Então, para finalizar, a gente tem aí uma charge, ou seja, um desenho, mostrando alguns europeus dividindo o nosso globo terrestre, né? Dividindo as novas terras descobertas na América, certo? Então, a gente tem agora a atividade 4 e 5 para finalizar essa questão, ok? Então, vem, ó, atividade 4. Quais são os fatores que contribuíram para a expansão territorial do Brasil? Bom, naquele primeiro mapa que eu mostrei lá na atividade 1, o Brasil, o seu tamanho foi aumentando ao longo do tempo. Então, o que contribuiu para a expansão do território do Brasil? Não foram as atividades econômicas desenvolvidas ao longo dos séculos? Não foi? Vocês responderam lá na questão 1? Então, essa é a resposta do número 4. E a questão 5 pede para a gente fazer o seguinte: quais são as cidades que existem hoje que foram capitais do nosso país ao longo da existência do nosso país? Então, quem que foi já capital do Brasil? Salvador, Rio de Janeiro, certo? E depois passou a ser Brasília. Então, são essas 3 cidades que foram capitais do nosso país, tá? As que permaneceram por grande período de tempo, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês continuem me mandando aqui mensagem no WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula.